Queridos irmãos e irmãs, hoje nossa comunidade se alegra com a celebração de Santa Catarina de Sena. Ela nasceu num momento muito difícil da história da Igreja. Ela foi a 24ª filha de 25 filhos. E desde a mais tenra idade, seu coração se inclinou para Deus. Aos 7 anos, ela fez voto de virgindade perpétua. E aos 16 anos, ela entrou para a Ordem Terceira Dominicana, tornando-se, portanto, uma leiga consagrada, como diríamos hoje. Mas, especificamente, uma terciária. A partir de então, ela passou a viver a sua vida inteiramente voltada para Deus. Ela reservou um quarto para si, na casa de sua família, e ali ficava, totalmente devotada à oração. Aos 23 anos, ela começou digamos, a sua dimensão apostólica, a sua dimensão exterior. Ela juntou em torno de si alguns filhos espirituais, alguns eram até frades dominicanos, entre eles o conhecido Frei Raimundo de Capua, que acabou por ser o seu confessor. E estes filhos a chamavam de Mamma Caterina, porque ela, de fato, lhes ensinava a espiritualidade. Ela desenvolveu um imenso apostolado epistolar, chegando mesmo a escrever ao Papa Urbano VI, que estava em Avignon, na França, mandando que ele retornasse para Roma, porque a sede da igreja estava totalmente abandonada e havia muito abuso naquele ambiente, naquele momento. Santa Catarina de Sena foi, ao mesmo tempo, audaciosa e uma filha muito respeitosa da Igreja. Ou seja, ela adquiriu, pela sua autoridade espiritual, aquela medida justa e fina que é muito difícil de alcançar. Ao mesmo tempo em que ela teve a coragem de censurar os eclesiásticos daquele tempo, cardeais, bispos, ela o fez sem nunca perder a sua imensa devoção pela Igreja e pelo papado. A tal ponto que Santa Catarina de Sena chamava o Papa de Il mio dolce babbo, o meu doce papai, ou il dolce Cristo in terra, o doce Cristo na terra. Mas tudo isso, que foi tão intenso, tão poderoso, e tão abruptamente concluído, porque ela morreu com 33 anos de idade, muito novinha. Isso tudo foi possível graças à sua vida espiritual. Ela verdadeiramente
percorrer um caminho místico de união intensa com Cristo. E todos nós podemos aprender muito com a sua espiritualidade. Podemos dizer que o começo da sua vida mística se deu com uma frase que Deus lhe disse no seu coração: eu sou aquele que é. Tu és aquela que não é. Essa palavra entrou como uma flecha de fogo na alma de Santa Catarina de Sena. Ela desceu na compreensão do seu próprio nada, da sua própria condição efêmera, que ela mesma chegou a compreender que a única coisa que ela tinha como dela, assim como nós temos como nosso, é o pecado. No mais, tudo é dom de Deus. O nosso próprio ser é causado por Ele, é gerado por Ele, é sustentado por Ele. É Ele que nos faz ser, é Ele que nos atravessa. Isso é filosoficamente muito profundo. Porque nós, seres humanos, nós não nos damos conta de que a nossa existência é uma fagulha. Mas os santos mergulharam nessa verdade sobrenatural e puderam perceber, e Santa Catarina com uma luz inacreditável, que nós não somos nada. Ela, vendo a condição de sua alma como que desfeita, como pulverizada, como aniquilada, mas ao mesmo tempo percebendo que ela só existe por Deus e porque Deus a quer. Então, ela compreendeu essa dimensão dialética. Eu não sou, mas Ele é. Eu sou nada, mas Ele é o próprio ser. Eu sou o pecado, mas Ele é o amor. E ela passou a chamar esse pontinho na sua alma, quase minúsculo, quase inexistente, de cella cordis, a cela do coração, a cela interior. Cela é o quarto de um monge, aonde, portanto, ele se refugia para ter a sua vida privada de oração. A cela interior, aonde ela encontrou morada, é a consideração do seu nada e do tudo de Deus. Como que indo de um extremo ao outro, ganhando impulso pela consideração do nada, ela subia para a contemplação de Deus. Vendo-se desfeita, fragmentada, quase aniquilada, ela subia e via a consistência do ser de Deus. A tal ponto que Deus disse a ela: pense em mim, e eu penso-te tu.
pensa em mim, e eu pensaria em ti, e eu penso em ti. Ou seja, como alguém que excluiu da sua própria mente a consideração de si mesmo, esquecendo-se até de que ela passou a estar totalmente voltada para o Deus que é. Essa foi a pedra de toque da sua vida espiritual. A partir daí, ela foi subindo. E nessa subida, Santa Catarina de Sena encontrou no Cristo todas as respostas de que ela precisava. Ela dizia que Cristo é a nossa escada para o céu, ou Cristo é a nossa ponte para Deus, mas no sentido de ser ponte para a contemplação, ponte para a união divina. Em ambas imagens, a escada ou a ponte, Santa Catarina de Sena entende que existem 3 momentos. No caso da escada, 3 degraus. No caso da ponte, 3 partes. A primeira, os pés de Cristo. Os pés de Cristo representam para ela a penitência, a vida austera, a vida de sacrifício, que ela abraçou desde a sua juventude. A vida em que a nossa alma aprende a se desapegar de todos os afetos terrenos. O momento em que nós enfrentamos o desafio de nos desencardir das sujeiras do mundo. É o momento da mortificação, é o momento da separação dos cortes, em que nós precisamos deixar para fora tudo aquilo que não é Deus. Então, nós podemos subir ao segundo degrau, que é o degrau do coração. Entrar no coração de Cristo e nos enchermos do amor dele. Nos enchermos do amor do seu coração. Como que entrando no seu coração para sentir diretamente no coração o seu palpitar de amor por nós. É muito interessante, porque apenas quando eu me livro dos afetos terrenos, é que eu posso experimentar os afetos do Cristo. É apenas aí que eu consigo me encharcar do seu sangue. O sangue de Cristo, para Santa Catarina de Sena, era como que a síntese da paixão. Ela entendia que o sangue de Cristo é esse oceano de amor em que as nossas almas devem mergulhar para se encandecerem com o amor divino. Por isso ela mergulhou nessa fonte do coração aberto do Senhor e, descobrindo em Cristo toda a riqueza de quem Ele é, ela pôde subir ao terceiro degrau. O terceiro degrau é a boca. Ou seja, é quando a alma purificada e enobrecida de amor já não tem mais nada a alcançar a não ser saborear a delícia de Deus. Saborear o sabor do Senhor. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Ela diz que esse sabor está propriamente quando, nesse percurso, a alma chega à obediência. A obediência significa a estar totalmente aquietada em Deus, sem nada querer a não ser o querer dele. Quando a alma está esvaziada na obediência,
Quando a alma está aquietada pela obediência, ela encontrou a doçura da paz, o sabor da paz. E essa paz é como que uma antecipação da paz celestial. Vejam, mas tudo começa pela descida no próprio nada. Eu sou aquele que é. Tu és aquela que não é. Santa Catarina de Sena dizia que esta era a sua cela interior. Eu vejo algumas pessoas falando da cela interior como se a cela interior fosse apenas eu imaginar dentro de mim uma casinha aonde eu vou me esconder para rezar. Não. A cela interior é muito mais do que isso. A cela interior nasce da contemplação do meu nada, do conhecimento sobrenatural de que eu não sou. É aí que Santa Catarina de Sena dizia que estava a delícia da caridade, porque de fato, quando eu percebo que todo o meu ser vem de Deus, eu percebo que eu só estou aqui porque Ele me ama. A única justificativa que me mantém aqui nessa existência é o amor dele, porque de mim mesmo eu sou repelente, eu sou repulsivo, eu sou efêmero. Essa é a beleza de descer para subir. E de fato, Santa Catarina de Sena desceu. E depois de ter descido, Deus a fez subir, a tal ponto que ela teve dons místicos e uma maternidade espiritual sobre a igreja. Santa Catarina de Sena é uma espécie de mãe vigilante da igreja naqueles dias. Conselheira. Ela tinha a palavra certa, o seu coração tinha resposta para todas as dúvidas que se lhe apresentavam. Ela ensinava aquelas almas a trilharem o caminho da oração e a cumprirem o seu dever. Santa Catarina de Sena, analfabeta, foi mestra e hoje é declarada doutora da igreja, desde o Papa Paulo VI. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor que nós possamos trilhar essa mesma espiritualidade, esse mesmo caminho espiritual. Peçamos ao Senhor que nós tenhamos uma vida espiritual intensa, séria, profunda, feita de uma marcha que vai do nosso nada para o Cristo e do Cristo para o divino, para Deus. Deus que não pode ser inteiramente conhecido, mas que pode ser experimentado, cuja doçura e cujo sabor maravilhoso nossa alma pode desfrutar quando nós passamos verdadeiramente por esse trajeto. Que Santa Catarina de Sena interceda por nós, que de alguma maneira ela rogue para que nós possamos chegar à contemplação e nessa cela interior da qual nós nunca devemos sair, da consideração de que nós não somos nada e ali, alcançados pelo infinito amor divino, nós tenhamos todo o nosso prazer. Quando você estiver agitado, pensa, eu não sou nada. A paz vai voltar para o seu coração. Quando você tiver medo de alguma coisa, pensa, eu não sou nada. Volta para essa posição.
Quando algo te angustiar, volta para essa posição, para essa cela. Só aí nós encontramos a senda da paz, da tranquilidade, da não perturbação. Que ela nos ensine a encontrar esse recanto, esse lugarzinho, esse buraquinho, esse quase nada, esse nada. Porque assim, nada poderá nos perturbar.